Boa noite. Felizes? Felizes? Isso. Que Jesus possa realmente nos abençoar nessa noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Nós estamos adentrando aí numa época, né, de festas juninas. São João, São Pedro, Santo Antônio, o santo, até inclusive o santo casamenteiro, né, está no meio dessas festas aí. Então, vamos comentar aqui um pouquinho, trocar uma conversa com vocês sobre o comportamento do espírita diante dessas festividades. O espírita pode beber, não pode? O espírita pode festar, não pode? Qual será então o nosso comportamento diante desses acontecimentos, né? Que são acontecimentos aí, tem cidades, principalmente no Nordeste, né, que são feriados, né? São festas enormes realmente ligadas a essa questão junina, né? Caruaru, outras cidades aí do Nordeste têm realmente festas grandiosas. Então, qual que é o nosso comportamento como espíritas dentro de uma religiosidade, de como nós devemos nos comportar nesse momento? A primeira coisa que nós devemos fazer é separar a instituição da pessoa. Nós temos as instituições espíritas, ou que são denominadas assim, que seguem essa doutrina, ou mesmo as outras instituições, e temos nós que somos espíritas, ou que seguimos essa linha, né, de conduta, de uma filosofia de vida baseada naqueles ensinamentos codificados por Allan Kardec. Então, as instituições espíritas, é comum também nessa época do ano, as instituições realizarem eventos, inclusive para arrecadar fundos, né, que já que todas as instituições são mantidas por doações e por arrecadações, fazem muitas vezes as festas juninas para arrecadar fundos, para manter as suas atividades. Então, as instituições espíritas, a gente aconselha a terem um cuidado de, quando for promover algum tipo de evento, realmente não ter bebida alcoólica, não ter nenhum tipo, né, de atividade dentro da programação do evento que promova algum tipo de excitação à questão da sexualidade, alguma coisa restrito à violência, aos vícios. Ou seja, a instituição tem que se preocupar em manter, né, essa visão, transmitir àquelas pessoas essa questão realmente da caridade, da confraternização harmoniosa, realmente buscando trazer para esses eventos essa questão da paz, da serenidade, transmitindo realmente uma ideia de comunhão, de paz, de serenidade. Então, a instituição tem que ter essa preocupação. Inclusive, fica até uma orientação, inclusive não servir nem quentão sem álcool. Por que disso, gente? É porque as pessoas falam assim, eu fui lá e bebi quentão. Elas não falam que era um quentão sem álcool. Então pode dar até uma ideia de que a instituição estava trabalhando. Uma sugestão, tá? Lógico que cada um vai trabalhar, cada dirigente, cada diretoria de casas espíritas, de instituições, vão ter a sua consciência de trabalhar como queiram, tá? Então aqui é só uma orientação que a gente faz para que tenha esse cuidado. Quando for promover qualquer tipo de evento, tenha a preocupação de transmitir também a mensagem de Cristo. Porque uma instituição religiosa tem que, em todos os seus eventos, em todos os seus momentos, transmitir a mensagem de Cristo. Nós, como espíritas, transmitimos a mensagem do Cristo, alicerçada ainda mais na mensagem codificada por Kardec e outros espíritos. Agora, quando a gente fala de espíritas, que somos todos nós, Alexandre, quer dizer que a instituição não pode, o espírita pode? Nós sabemos que a doutrina espírita não proíbe ninguém de fazer nada. Mas temos que ter consciência de duas coisas.
nós como espíritos encarnados, estamos aqui com um propósito. E tudo aquilo que nós fazemos gera diretamente uma responsabilidade que vai gerar consequências, e também pode gerar algumas questões que já geram consequências que vão trazer para nós responsabilidades futuras. Então eu tenho uma responsabilidade que vai gerar consequências, e consequências que vão trazer-me responsabilidades depois. Vamos entender isso melhor um pouquinho para a gente tomar a nossa decisão, e lembrando que essa decisão é individual. Eu escolho o que eu vou fazer, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Quando eu faço ou utilizo esse meu livre-arbítrio, aí sim eu tenho que utilizar-me dessas duas ferramentas, da responsabilidade e da consequência, para que a minha ação não me traga grandes prejuízos futuros. A primeira questão que eu tenho que lembrar sobre a questão da responsabilidade que gera consequências é que, independente de quem eu seja, mesmo que eu me ache a pessoa mais insignificante do planeta, coisa que ninguém é, pois todos nós somos filhos de Deus, nós sempre somos observados. Tem sempre alguém olhando para nós. Muitas vezes até com um olhar negativo. Até com um olhar para ver o que nós vamos fazer, para poder até nos cobrar depois. Mas nós sempre somos observados. Sempre tem alguém que está olhando para nós. Isso gera em nós, gente, uma responsabilidade. Principalmente para aqueles que têm à sua volta crianças, adolescentes, pessoas que ainda não têm uma personalidade formada nesta encarnação. Porque embora nós sabemos que se trata de um espírito eterno, mas está vivendo uma experiência nova. E necessita neste processo de nascer, crescer e desenvolver, de bons exemplos para que se forme uma personalidade nova naquele espírito. Então nós, somos pais, somos avós, somos tios, ou que estamos inseridos numa sociedade onde as pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo com crianças, adolescentes e mesmo adultos. Porque muitas vezes nós influenciamos diretamente adultos, inclusive com uma idade cronológica maior que a nossa. Então a gente tem que ter essa preocupação de qual é a mensagem que eu vou estar transmitindo ao outro. Quer dizer que eu tenho que ficar preocupado com o que vão pensar de mim? Dentro de uma visão de amor, sim. Não que aquele fato que eu vou fazer só o que os outros querem. Não. Mas eu vou fazer aquilo que realmente eu possa interferir positivamente na vida das pessoas. E nós que nos dizemos espíritas, seguimos essa designação, temos que pensar que estaremos sempre sendo observados. Da mesma forma, aquele que se diz evangélico, aquele que se diz católico, todos nós que assumimos uma postura religiosa em nossas vidas, nós temos que ter esse cuidado, porque vai estar sempre alguém. Vocês já aconteceu com vocês alguma vez? Você está andando na rua, vamos dizer um caso, por exemplo, de quem dirige, quando você está dirigindo ali, vem um carro e te fecha, ou então faz alguma coisa com você no trânsito, e aquele carro tem uma logomarca de uma empresa, ou então a pessoa está vestida com o uniforme de uma empresa. Automaticamente a gente liga aquela pessoa àquela empresa. É automático. Então por isso que hoje, inclusive, existe uma regra muito grande, por exemplo, que pessoas quando saem da empresa não continuar com o uniforme da empresa nas suas atividades. Que pode ser que ele faça alguma coisa não muito legal e vai atrelar aquela coisa muito não legal, à imagem da empresa. Então geralmente hoje as empresas têm uma norma sobre isso. Olha, não fica usando o uniforme da empresa fora do estabelecimento de trabalho, do local de trabalho. Justamente para não transmitir essa ideia.
Então realmente tem isso. Então da mesma forma, nós que nos denominamos religiosos, e a gente vai ver que isso, gente, não é um peso, é uma graça, tá? E a gente pensa, mas então ser religioso é complicado. As pessoas ficam nos observando, nos olhando. Mas é para isso que nós viemos aqui, tá, gente? A gente veio aqui com um propósito. A gente não veio aqui para brincar, para passear. A gente veio aqui para nos tornarmos melhores e transformar o nosso planeta em um mundo melhor. Aquele que vem aqui achando que veio só para brincar, para se divertir, ele está cometendo um engano grande. E vai, consequentemente, depois, ao retornar à pátria espiritual, onde retorna a sua própria consciência, sem as limitações do corpo físico, vai entender isso. E vai falar, poxa, por que eu não aproveitei melhor a oportunidade que eu tive? E vai implorar. Tem muita gente que fala assim, eu não pedi para nascer. E a gente até brinca, né? Pediu não, implorou. Porque realmente vai implorar, meu Deus, me dê outra oportunidade. Eu quero voltar, eu preciso voltar. Porque na última eu não aproveitei nada. Eu achei que eu estava aproveitando, só me divertindo, só curtindo, não trabalhando, não servindo. E hoje eu vejo que foi o contrário. Eu não aproveitei nada. Eu desperdicei meu tempo lá. Tá? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, assumir esse compromisso. É por isso, gente, que eu sempre digo que a gente tem que se denominar espírita. Não com forma de privilégio ou vangloriar desse título, mas de assumirmos essa responsabilidade. Para que a gente se cobre, nós mesmos possamos nos cobrar por termos uma postura. Quando eu adentrei no movimento espírita, isso foi lá em 93, já tem 30 anos. Olha que eu não aprendi nada em 30 anos ainda. A gente está no processo. Eu tinha muito essa questão de como eu ia lidar, né? Porque eu era uma pessoa difícil, complicada, mas eu estava entendendo, começando a entender a doutrina espírita. Eu via que a gente tinha que mudar, e como é que fazia isso, né? E muitas vezes a gente veste duas personalidades, a gente usa duas personalidades, uma dentro da casa espírita e outra lá fora. E a gente torce para que ninguém da casa espírita nos veja lá fora, para que ninguém saiba como a gente é verdadeiramente. Acontece muito isso também, muitas vezes nós temos um comportamento aqui dentro da casa espírita e em casa nós nos libertamos, né? Aqui somos bonzinhos, em casa somos carrascos. Então esse é o propósito da gente assumir essa postura de sermos espíritos, para que a gente consiga, a partir do momento que a gente assume isso, ter uma personalidade única, de uma pessoa que erra, mas que tem um compromisso de estar sempre buscando acertar, buscando melhorar. E é esse o nosso propósito aí. Ninguém aqui vai sair nessa encarnação como perfeitos. O único que esteve entre nós foi Jesus. Mas nós podemos e devemos sair dessa encarnação melhores do que quando nós chegamos. Esse é o nosso propósito. Então, quanto mais rápido nós assumirmos nossas responsabilidades, mais rápido a gente vai ter essa consciência mais tranquila. E mais rápido cumprir o nosso papel. Quando a Andriele, que faz contato comigo, me chama para vir cá falar com vocês, por que eu aceito? É porque eu acho que eu sei mais do que vocês, que eu sou melhor do que vocês? Não. Porque eu vejo que é a oportunidade de eu conhecer. E para mim falar sobre isso aqui que eu estou falando com vocês, eu tive que dar uma estudada, tive que dar uma lida. E eu sou preguiçoso, gente. Eu sou preguiçoso para ler, para estudar muitas vezes a doutrina espírita. Mas quando me faz um convite, eu falo, opa, agora eu tenho que estudar. Então eu estudo e venho aqui e falo com vocês. E eu que sou um devedor, não posso perder a oportunidade de estar fazendo alguma coisa positiva. Então é não perdermos as oportunidades que temos de fazer o bem, de fazer as coisas certas. Porque errado nós estamos fazendo quase todo momento. No nosso dia a dia a gente faz coisas erradas. A gente sente raiva, a gente sente, vontade de matar um de vez em quando. A gente daí tem vontade de fazer coisas erradas. A gente vê uma questão, fulano está se dando bem, fala, eu podia me dar bem também. A gente é convidado a todo momento a fazer coisas erradas. Mas é esse compromisso. Eu
falar, não, peraí, eu sou espírita, eu sou religioso, então eu tenho um papel, eu tenho que ser diferente, eu tenho que agir diferente, a minha proposta tem que ser diferente, eu não posso ser igual. Ah, porque ele está errando, eu não vou errar, eu vou errar também? Talvez ele não tenha o conhecimento que eu tenho sobre religiosidade, sobre doutrina espírita. E muitas vezes isso acontece dentro do quê? Do nosso seio familiar. Talvez eu tenha uma convivência complicada com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com minha esposa ou esposo. Eu exijo dele um comportamento, peraí, mas quem tenha o esclarecimento da doutrina sou eu, não é ele. Então eu tenho que ter mais paciência, mais tolerância, ser mais compreensivo. E até porque, como a gente falou, a gente está sendo sempre observado. Ah, fulano vai na casa espírita, tem 15 anos, não mudou nada. Estamos sendo observados. Ah não, fulano vai na casa espírita 15 anos, ele mudou. Ele já é mais paciente. Ele tem os seus defeitos ainda, mas ele é mais tolerante. Ele já não tem mais aqueles ímpetos de raiva. Então é isso que vai realmente fazer a diferença nesta vida, né? Então o primeiro ponto é isso. A gente tem que preocupar com essa relação que a gente tem com a responsabilidade que nós temos perante o outro. Porque nós estamos sendo observados, gente. Estamos sendo observados pelos nossos filhos. E quanto mais jovem, mais heróis nós somos para eles. Então, tanto é que a gente, quando cria uma situação de decepção para eles, fere. E a gente tem que saber lidar com isso. Mas tem coisa que realmente a gente não consegue. Eles criam essa ilusão de super-herói e nós não vamos ser super-heróis. Nós não somos super-heróis. Mas por isso a importância do diálogo, para falar, olha, papai e mamãe não é super-herói. Papai e mamãe erra. Só que a gente também tem que ter um discernimento de que tipo de erro nós estamos cometendo. Porque tem erro que a gente fala, não, peraí, esse erro eu não vou cometer perto do meu filho. Esse erro eu não quero que meu filho veja eu cometendo. Não é questão de esconder dos outros não, gente. É uma questão de cobrar de nós uma postura melhor. Olha, eu posso ser melhor aqui. Ah, está todo mundo falando que todo mundo é corrupto. Eu não vou ser corrupto perto do meu filho. Corrupção, eu não vou ser corrupto, eu não vou ser. Também nesse exemplo positivo eu vou dar para o meu filho, de honestidade. Então são pequenos compromissos que a gente vai assumindo com o tempo do nosso dia a dia, e que só vem, gente, quando a gente assume essas responsabilidades. Eu sou espírita, eu sou religioso, eu quero trilhar o caminho certo. E a gente tem a segunda questão, que eu falei que é a questão da consequência. Que nós somos espíritos encarnados, observados por encarnados, mas acima de tudo observado por desencarnados. Não adianta a gente querer fugir disso também não, gente. A gente tem que acreditar naquilo que a gente estuda. A gente sabe que existe a interferência dos espíritos em nossas vidas. Então uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ter muito cuidado, gente, é com a qualidade da sintonia que nós estamos criando à nossa volta. O que nós estamos querendo de companhia conosco? Espíritos bons, que nos querem bem, ou aqueles espíritos ainda zombeteiros, que querem realmente só a bagunça, a baderna. E isso vai nos trazer consequências e responsabilidades futuras. Porque tudo bem, nós atraímos eles influenciam-nos, e muitas vezes nós chegamos às condições de perdermos o controle da situação, levando-nos a fazer coisas graves, mas tudo por um processo inicial que nós demos abertura. Eles estão aqui nos observando, nos olhando, não apenas os encarnados, mas os desencarnados também. E eles vão se atrelar a nós de acordo com as nossas vibrações. Então o espírita deve se divertir? Deve.
O espírito deve ser o ser mais alegre possível no mundo. Mas como é essa minha diversão? Primeiro, gente, que não existe diversão quando se prejudica o outro. Então, muitas vezes a gente vê pessoa, não, estou me divertindo, mas não está preocupado se está... Vou dar um exemplo clássico, né, que a gente vê muito. Eu estou na minha casa, vou me divertir, e eu quero ouvir o som o máximo que puder. Posso? Posso, é escolha minha. Mas se eu tenho vizinhos, se tem pessoas ao meu lado que estão doentes, que querem dormir, que precisam trabalhar, que não está naquele momento ou na mesma condição que eu, de poder se divertir até de madrugada, varar à noite, eu tenho que ter esse bom senso. Eu quero ouvir minha música? Quero, continuo querendo ouvir minha música. Mas então eu vou abaixar um pouco, de forma que não prejudique o outro. E aí sim eu posso ser a pessoa mais feliz do mundo. Posso aproveitar do jeito que eu quiser. Mas quando eu falo do jeito que eu quiser, eu tenho que lembrar daquilo que a gente falou agora há pouco. O que eu estou atraindo? Como é que é a vibração que eu estou criando à minha volta? É positiva, está todo mundo aqui alegre, está tudo bem, está todo mundo se confraternizando, ótimo, vamos embora, vamos seguir em frente. Mas se eu começo a criar um ambiente de briga, de intrigas, de confusão, onde um não está satisfeito, aí eu tenho que me preocupar. E geralmente, tá, gente, não vamos pôr aqui regras, na doutrina espírita não tem regras. Isso acontece muito quando estamos atrelados à bebida e os vícios em gerais, né? Então, geralmente a gente perde esse controle, geralmente, quando a gente aumenta a dose da bebida, né? Talvez no início está todo mundo ali feliz, alegria, né? Confraternização. Vai aumentando a dose da bebida, vai começando as confusões, vai começando alguns ficar mais escanteado, você já começa a não ter mais controle no que fala, talvez você ofende a pessoa e nem percebe. Então por isso que a gente pede para ter esse cuidado, gente. Cuide de vocês mesmos. Querem divertir? Que bom, ótimo. Sejam felizes. Porque também, gente, ninguém merece, né? Chegar numa festa, fica lá com a pessoa carrancuda, no canto, não conversa com ninguém. E aí tem muitos, assim, eu vou dizer isso de espíritas, tá? Eu posso, né? Eu sou espírita, eu posso falar de espíritas. Tem muito espírita que talvez não vai, não bebe, que é positivo, mas fica observando o que os outros estão fazendo de errado para falar depois. Observando o mal que o outro está fazendo, né? Para falar, para criticar. Gente, purifique o coração. Permita que o outro faça o que ele quiser e seja responsável pelas suas escolhas. Quem consegue não beber, cara, parabéns, ótimo. Mas não vá lá também só para criticar quem está bebendo. Nesse caso, eu aconselho até ficar em casa, porque você primeiro não vai pecar, né? Com aquela vibração negativa em prol do outro. Fica um clima, né, de insatisfação ali, gerando um clima. Muitas vezes as pessoas ficam ali carrancudas e fazendo gestos, inclusive. Reprovação, nossa, como é que pode? O que é isso? Lógico, quando eu tô falando isso, gente, cada um dentro da sua visão e do seu universo. A preocupação é como você está criando essa sintonia à sua volta. Porque não adianta, e uma coisa que eu sempre falo muito para nós, a gente ter muito cuidado, não adianta a gente querer compensar uma coisa boa com uma coisa ruim. Porque a gente vai acabar ficando no empate, e o empate na condição que nós estamos não é legal não, gente. A gente tem que fazer um pouquinho mais do bem do que do mal. Então muitas vezes falam, eu faço uma coisa boa, eu posso fazer uma coisa ruim agora.
Não, eu faço uma coisa boa e vou lutar para não fazer outra coisa ruim. Esse é o processo que eu tenho que estar inserido. Tentando sempre. Porque assim eu vou trabalhar a mim mesmo e vou conseguir o meu objetivo, que é evoluir. Nós estamos aqui para isso. Viemos para evoluirmos. Então a gente tem que ter esses cuidados. Tá? Vamos nos divertir? Tem festa junina? Vamos todo mundo participar. Vamos lá, é festa. Inclusive tem agora o Juninão do Bem, né? Que vai ser lá na Feira Coberta. Inclusive nós vamos estar lá com as barracas. Faço até o convite. Não teremos bebida alcoólica. Teremos, se Deus abençoar, Ele está abençoando, Jesus vai nos proteger, um ambiente bem agradável, familiar, gostoso, onde todo mundo vai estar se confraternizando, brincando, rindo, comendo. Meu pai não gosta, né, gente? Comendo, vai ter pamonha, vai ter muita coisa, né? E a gente vai estar ajudando, porque toda a renda é para as casas espíritas manterem seus trabalhos. Então veja que evento bacana, né? Então todos nós podemos promover esse tipo de evento. E mesmo a nossa casa. Vamos fazer uma noite do pastel. Reúna a turma. Vamos ser amigos, vamos confraternizar. Vamos ser alegres. Nós temos jovens dentro das casas espíritas. Esse jovem precisa desse momento de alegria, de felicidade, de comunhão. Então vamos criar isso. Mas só temos que ter esse cuidado das responsabilidades que estamos assumindo e das consequências dos nossos atos diante deste momento de festividade, para que ele possa realmente ser festivo. É igual quando eu faço, vou fazer uma reunião familiar lá na minha casa. Eu tenho que preocupar com o início, o meio e o fim dela. Início todo mundo bem, feliz. O meio todo mundo bem, feliz. E o final, foi todo mundo para suas casas, felizes, tranquilos, serenos. Isso eu tenho que me preocupar. Não foi assim, foi beleza. Não teve briga, todo mundo voltou para casa felizes, querendo fazer de novo. Então foi tranquilo, beleza. Fiz um evento bacana. Então cada um deve ter o termômetro sobre si mesmo, sobre suas próprias condutas. Mas lembrando sempre, gente, nós não viemos aqui passar uma encarnação inteira, seja lá de 70, 80 ou 10 anos. Essa encarnação ela tem que servir para nós voltarmos ao mundo espiritual melhor do que aqui nós chegamos. Não pode ser passeio. A gente vai lidar com as nossas imperfeições? Sim. Vamos errar? Vamos. A gente tem que se cobrar alguns erros. Eu sempre falo, olha gente, a gente não pode, na condição que nós estamos, o conhecimento que nós temos, matar e roubar. De forma direta, deliberada. Alexandre, mas no momento de raiva acontecer alguma coisa, é outro caso. Inclusive até a justiça dos homens, né, liberta quem comete um crime no momento de foi defesa, autodefesa, foi um momento de raiva, tem a compensação nisso até na justiça dos homens. Mas eu falar assim, eu vou matar fulano porque eu quero, vou planejar a morte dele, isso eu não posso mais fazer. Eu tenho que ter esse compromisso comigo. E aí, gente, entra aqui, é um tema que a gente tem que ter mais cuidado para depois falar sobre ele, inclusive a minha própria morte, que é o suicídio. Então tem que ter cuidado com isso. E eu não posso também, gente, na condição que nós temos, planejar um roubo, participar de um processo desse. Eu falar, não, isso não é mais para mim. Eu estou falando aqui exemplos maiores, mas tem muita coisa que a gente já pode, né, fazer. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou brigar mais com minha mãe, não. Cansei. Mantenha-se. Ela vem brigando, você, mãe, pode falar. Como você quer fazer? Mantenha na sua serenidade. Não vou brigar mais com meu esposo, não. Como você quer fazer? Mantenha na sua serenidade.
e você vai vendo que o processo vai transformando. Então, para nós finalizarmos, vamos participar das festas juninas, vamos nos divertir, de todas as festas, né? Festa aí, depois tem Dia dos Pais, aí tem Dia das Crianças, tem Natal. Vamos festejar bastante, mas cada um consciente da sua responsabilidade e das consequências que os seus próprios atos podem causar ao outro, que vão resultar na nossa própria dor, nosso próprio sofrimento. Que Jesus abençoe a todos.